Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem, eu recebi algumas mensagens relatando a dificuldade que alguns alunos tiveram para fazer a atividade de português na data de ontem. Como também nós tivemos alguns imprevistos, né, dentro da sala de aula também, na verdade, nós atrasamos um pouquinho e não conseguimos completar a atividade, tá? Então, eu decidi gravar esse vídeo para que nós possamos aí fazer a leitura juntos e analisar o passo a passo, né, do planejamento da reescrita do texto A Cabra e os Sete Cabritinhos. Então, pegue aí o aprender sempre e mãos à obra, tá? Nós vamos aí trabalhar esta atividade. Você que não conseguiu fazer a atividade, vai fazer junto comigo. E você que já fez a atividade, vai poder aí fazer a correção, né, de todo esse planejamento. É importante lembrar que se nós estivéssemos em sala de aula, né, nós faríamos aquele planejamento coletivo, né, que nós costumamos trabalhar aí em algumas atividades, em que a professora é a escriba. O que é isso? É aquela que vai escrevendo, tá? Em sala de aula, nós temos a possibilidade dessa interação, né? Dessa conversa a respeito do assunto em questão. Porém, como hoje nós estamos de forma remota, e no caso ontem eu estava presencial, porém hoje todos os alunos estão assistindo a aula de forma remota. Então, nós vamos concluir, né, a atividade de ontem e, posteriormente, vocês farão as atividades previstas para hoje. Combinado? Então, pegue o seu livro Aprender Sempre e vamos procurar aí a aula 3 da sequência 2. Então, eu vou compartilhar com você aqui. Nós temos aqui o planejamento da história. Eu vou ampliar um pouquinho para ficar fácil para vocês, tá? Bom, antes da gente ir para o planejamento, vamos para a aula 2. Me desculpa, gente. A aula 2. Então, eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá? E, posteriormente, eu vou explicar qual é esse planejamento da escrita. Então, vamos lá. Aula 2, leitura do conto Lobo e os Sete Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer um conto. Nessa aula, você vai conhecer um conto com um personagem bastante conhecido. Divirta-se. Número 1, você conhece essa história? O que você acha que vai acontecer nesse conto, tendo o lobo como personagem? Bem, nós já conhecemos algumas histórias aí que envolvem a presença de lobo, né? Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, talvez você conheça até alguma outra. Bem, o que será que vai acontecer? Se você teve a oportunidade de fazer a leitura ontem, né? Conseguiu. 2. Acompanhe a leitura do conto feita por sua professora. Essa história será reescrita por você. Então, preste bastante atenção nos acontecimentos. Então, nós temos aí que ficar atentos aos acontecimentos, né? Nós sabemos que uma história, uma narrativa, ela obedece, né, uma coerência. A história tem começo, meio e fim. E os acontecimentos, eles vão se encaixando, tá? Eles seguem uma ordem cronológica, ou seja, eles seguem uma ordem no tempo, né? O tempo vai se passando e as ações vão acontecendo, tá? Então, fiquem atentos. O lobo e os sete cabritinhos. Gente, eu acabei de lembrar que eu acho que eu falei o nome da história errada, né? Falei errado. Eu disse a cabra e os sete cabritinhos. Na verdade, é o lobo e os sete cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como uma boa mãe pode amar os filhos.
Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca, que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então, o lobo foi a um negócio. Comprou um grande pedaço de argila. Comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta dizendo: Abra, queridos pequenos, aqui está a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos! Nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé, queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou. Colocou a pata sobre a janela. E quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. Onde será que eles se esconderam, crianças? Vamos observar. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. E o sétimo na caixa do relógio de parede.
Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito, e a velha cabra regressou do bosque. Ah, que, o que se lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesas, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Olha só, a mamãe cabra e o seu único filhotinho, que não foi devorado, observou enquanto aquele lobo roncava, que estremecia a árvore, né? Eles perceberam que algo naquela barriga enorme do lobo estava se mexendo. Qual será a atitude que eles irão tomar? Ah, Deus meu, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando mais, um por um, foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos. Pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha. Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado, antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, coseu-lhe a pele, ou seja, costurou a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, coseu-lhe a pele,
de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-lhe na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Este texto foi escrito pelos irmãos Grimm, O Lobo e as 7 Crianças, tá? Esse texto está disponível na internet, aqui nós temos o link, tá? E o acesso dele para ser introduzido e publicado no nosso livro foi feito em 24 de agosto de 2020, então, pouco mais de um ano, tá? Bem, vamos então, agora sim, para a aula 3. A aula 2 consistia na leitura do texto. A aula 2, nós vamos fazer o planejamento da história. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai fazer um planejamento para apoiar a reescrita do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Número 1. Depois de ouvir a leitura do conto, Os 7 Cabritinhos, feita pela professora, vamos preparar a reescrita. Para isso, você, junto com sua turma, fará uma planificação do texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. Esse planejamento apoiará a escrita do texto e ajudará as duplas a não esquecerem de nenhum episódio da história. Vamos lá? Bem, primeiramente, eu quero tornar a ressaltar, né? Nós não vamos fazer essa atividade em duplas. Primeiramente, porque ainda estamos, né, remotos, aliás, estamos no ensino híbrido, né? Alguns dias vocês estão na escola, outros dias vocês fazem atividade em casa. E mesmo que estivéssemos na escola, nós não podemos ainda sentar em duplas, visto que temos que respeitar o protocolo de saúde, mantendo o distanciamento. Sendo assim, de que forma nós faríamos o texto, né? Como eu já disse no início, quem está assistindo o vídeo desde o início, né, observou aí que eu disse que eu seria a escriba. Na sala de aula, nós faríamos as interações, as trocas, vocês fariam aí as participações, né, de forma oral, e eu faria o quê? Eu faria ali o esboço para vocês na lousa, tá? Mas nós concluiríamos essa atividade juntos. Porém, como não foi possível fazer com a turma de ontem e a turma que estava em casa ontem também obteve uma certa dificuldade, nós vamos então, eu vou explicando para vocês. Eu deixei o conteúdo preparadinho, porque se eu fosse digitar agora, o texto ainda ia ficar muito mais longo. Então, vamos prestar atenção no passo a passo, desse planejamento. O que é preciso fazermos primeiramente para que a atividade seja feita de forma correta? Nós temos que prestar atenção à ordem cronológica dos fatos, tá? Então, é importante, Se você não leu, você pode pausar esse vídeo e fazer mais uma leitura. Eu li uma vez para você e você pausa o vídeo,
faça novamente a leitura para que você aí consiga, né, memorizar aí a ordem cronológica dos fatos. Então, eu vou compartilhar com vocês aí, vocês na página seguinte, têm aí a possibilidade de fazer, né? Eu vou ampliar aqui o máximo que eu conseguir. Não vai ser possível tanto assim, né? Diminuir um pouquinho. Então, nós vamos começar aqui, olha. Nós vamos obedecer a ordem cronológica. Então, o texto, pessoal, ele inicia, né, fazendo a apresentação aí, né? Número 1, a apresentação da cabra e dos cabritinhos, tá? É a forma que se inicia o texto. O que vem na sequência, né? A mamãe cabra, vocês se recordam? Antes de sair para o bosque, para prover aí o alimento, antes de buscar o alimento para o jantar, ela então, né, orienta os seus filhos sobre o lobo. Como eles ficariam sozinhos, né, ela sai e orienta. A gente até pode inverter aqui a ordem, tá? Orientação sobre o lobo e saída da mamãe cabra, tá? Eu já deixei pronto aqui, vocês podem inverter. Orientação sobre o lobo e a saída da mamãe cabra, no número 2, tá? Depois, o que acontece? No 3, o lobo chega e é descoberto por causa da voz. O lobo, que não era nada bobo, percebeu que eles estavam sozinhos e foi até a casa, né? Pois a intenção dele era saciar a sua fome. Mas quando ele bateu e chamou, vocês se recordam que a voz dele era rouca? Então, o que acontece? Né? Ele é descoberto. Os cabritinhos não abrem. No 4, né? Já que ele foi reconhecido pela voz, né? Então ele saiu, comeu aí, foi procurar argila, comeu e a argila causou o quê? Uma mudança de voz. Então, no 4, lobo muda a voz. Bom? E aí, o que acontece depois que ele percebeu que a sua voz estava mudada? No 5, o lobo volta, mas é descoberto por causa da pata. Vocês se recordam que a mamãe disse que o lobo tinha patas negras? Então, quando o lobo colocou aí a sua pata na vidraça, os cabritinhos reconheceram, né? Não era a mamãe, né? O lobo tentava se passar pela mamãe. E eles, espertos, não abriram a porta, certo? Número 6. Lobo chega com a pata branca, tá? Ele volta depois de, né, procurar o padeiro e o moleiro e que lhes espargiram, né? Eles polvilharam farinha na sua pata e a pata ficou branquinha. Lobo volta. Gente, aqui eu tive um erro, ó. Observa aí. Lobo volta, mas não é descoberto. Opa, desculpa, é aqui, ó. O lobo é o 6, não tive erro, não. O lobo chega com a pata branca. O 5 é quando ele pôs a pata negra, né? O 6, ele volta com a pata branca, né? Ele procurou aí o padeiro, e aí ele fez uma ameaça, né? Caso eles não polvilhassem aí a farinha. E aí o seu pedido foi atendido. Então, quando ele voltou com a pata branca, ele colocou a pata na janela, disfarçou a voz, e aí os cabritinhos, pensando que era a mamãe, os cabritinhos abrem a porta. Meu Deus. E na sequência de todo aquele corre-corre, quando eles observaram que era o lobo, não era a mamãe, eles decidiram se esconder. Então, lembra que cada cabritinho escondeu num lugar diferente do outro, né? Então, nós vamos colocar. Eles escondem-se, mas são descobertos. Meu Deus! O lobo, naquela sua
ânsia de devorar todos os cabritinhos, ele conseguiu encontrá-los, tá? 9. Quando o lobo os encontrou, ele fez o quê? Devorou-os, né? Então, o lobo devora-os. -1. Lembra que 1 se escondeu na caixa do relógio? Aquele não foi descoberto. Dos 7 cabritinhos, 6 cabritinhos foram devorados. Apenas 1 ficou, né? Sem ser descoberto. Então, o lobo, no 9, o lobo devora-os, -1. E a cabra chegou até a sua casa. Qual não foi o desespero dessa mamãe cabra, né? Ao ver tudo revirado e ao ver que os seus filhinhos não estavam ali. No 10. A cabra e o cabritinho encontram o lobo. Vocês se recordam que no desespero todo, quando a mamãe gritava um por um, né? Aí, quando ela chamou o menorzinho deles, provavelmente o mais novo, uma vozinha fraquinha, sumidinha, respondeu. Era o cabritinho que havia se escondido na caixa, né, do relógio. Então, ela e o cabritinho saíram e encontraram o lobo, né, dormindo embaixo da árvore, né? Então, no número 10, vocês vão escrever aí. A cabra e o cabritinho encontram o lobo. Na sequência, o que ocorre quando a cabra e o cabritinho encontram esse lobo dormindo, né? Eles salvam os cabritinhos. A mamãe tem aquela ideia de pegar a tesoura, cortar a barriga do lobo, né? E aí, um a um dos seus 6 filhotinhos vão saindo, tá? Então, coloquem aí, salvam os cabritinhos. 12. O que acontece quando ela salva os cabritinhos? Ela costura a barriga do lobo, né? E antes de costurar, colocam pedras, desculpa. Antes de costurar, eles colocam pedras na barriga do lobo, né? E assim, após colocar as pedras, ela costura. E quando o lobo acorda, ele se sente pesadão, né? E a barriga aí faz um barulho esquisito, ele começa a perceber que algo está estranho, mas quando ele sente muita sede, né, o lobo cai na água. E aí, o que acontece? Vocês podem até complementar aqui no 13, olha. O lobo cai na água e morre afogado, tá bom? Então, nós fizemos aí, crianças, o planejamento de uma reescrita. Nós fomos descrevendo aí, com pequenas frases, os fatos na ordem cronológica, na ordem temporal que eles foram acontecendo, tá? Nós faríamos isso em sala de aula coletivamente, mas como estamos aí separados, eu vou depois aí deixar a foto para vocês, para facilitar. Não se esqueçam aí no 13, o lobo cai na água e morre afogado. Combinado? Na próxima atividade, eu vou voltar ali com vocês para orientar, vocês deverão fazer sozinhos, tá bom? Olha aqui, é a 2, está na página 26. 2. Para apoiar a reescrita do conto, além do planejamento, que foi o que nós acabamos de fazer. Faça a lista dos lugares onde os cabritinhos se esconderam. Você e seu colega podem consultá-la durante a produção. Bem, você vai fazer sozinho, você não vai fazer com o apoio de um colega, né? Mas, qual é a orientação que eu vou deixar? Você volta ao conto, tá? E vai ali encontrar o parágrafo onde está descrito o lugar onde cada cabritinho se escondeu. Lembra que eu falei que cada um se escondeu num lugar diferente do outro? Então, se no texto nós temos 7 cabritinhos, vocês deverão citar aqui 7
lugares onde os cabritinhos se esconderam. Então, vocês vão aqui, ó, enumerando. 1, né? Aí coloca, onde que ele escondeu? Baixo da mesa? Não me lembro, volta lá no texto, né? E você vê. 2, escondeu-se debaixo da cama. 3, em tal lugar. Tá bom? Então, você vai voltando aí até chegar no cabritinho 7, que escondeu na caixa do relógio de parede. Acho que sim. Confira lá, tá bom? Então, espero aí que tenha ajudado, que esse vídeo tenha feito você aí compreender um pouquinho melhor a respeito do conteúdo da nossa aula proposta para ontem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, não se esqueçam de fazer o registro, tá? Quando estivermos juntos na próxima aula, eu estarei aí listando o livro de vocês. Não se esqueçam de colocar a data, tá bom? Beijo e até mais. Tchau!